Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Na aula prática de hoje, a gente vai fazer a avaliação de compotas industriais. E para tanto, vamos utilizar duas compotas de pêssego de diferentes marcas, as quais serão submetidas à nossa análise na rotulagem, assim como nas características físico-químicas de ambos os produtos. O pêssego em calda é um processado da fruta que é colhida, selecionada, ela é higienizada, ela pode ter a sua casca removida, então ela é picada em pedaços uniformes, é feito um xarope açucarado com uma elevada concentração de sólidos solúveis totais, ao qual vai ser importante para o processo de conservação a partir, da conservação por desidratação osmótica e também, por excesso de soluto, que vai auxiliar na redução da atividade de água do produto. Esse pêssego ele é transferido para um recipiente contendo essa calda e ele pode sofrer um processamento térmico. A depender do pH dessa calda, esse processamento térmico pode ser uma pasteurização ou uma esterilização. A esterilização pode afetar a consistência do produto, que vai ficar com uma característica de uma fruta cozida. Na sequência, esse processo ele já pode acontecer na embalagem vedada, então na lata, depois de ter sido fechada hermeticamente, e ele possui, sendo assim, com todos esses cuidados, ele possui uma longa vida de prateleira. No entanto, após a abertura, esse produto, diminui a sua vida útil consideravelmente e deve ser consumido em poucos dias. Então, eu peço que vocês acompanhem o roteiro da prática de hoje para que a gente comece a fazer a avaliação das duas latas da compota de pêssego em calda. Iniciando então a nossa análise, eu vou avaliar todos os itens um a um em ambas as diferentes marcas para a gente verificar se ambas as marcas estão em conformidade ou não conformidade. O rótulo nutricional dos produtos comercializados no país, aqui no Brasil, devem apresentar algumas informações como o nome do produto. Então, pêssego em calda, ok. Lista de ingredientes em ordem decrescente de quantidade. Isso indica que o ingrediente que estiver em maior quantidade deve vir primeiro e assim por diante. Então, esse pêssego em calda, aqui a gente tem a lista de ingredientes que contém pêssegos, água e açúcar. Nessa marca, a gente pode encontrar então a lista com pêssego, água e açúcar. Então, não há o uso de aditivos em nenhuma desses produtos, em nenhuma dessas marcas. Além disso, o conteúdo líquido, que é a quantidade ou volume que o produto apresenta. Então, aqui tem um conteúdo líquido de 850 gramas. Conteúdo líquido, representa toda a quantidade que está presente aqui, dentro da lata. Então, considerando tanto o pêssego quanto a calda. Nessa outra marca, a gente também tem o conteúdo líquido. Além do conteúdo líquido, deve ter a identificação da origem. Então, é importante ter, olha só, aqui tem a origem, aonde que foi fabricado. E nessa outra marca, vamos procurar na lata, tem aqui por quem que é distribuído e aonde que foi fabricado, Então, também ambas as marcas atendem esses critérios. Precisa de ter o prazo de validade. Esse prazo de validade, quando um produto apresenta uma validade inferior a 3 meses, é obrigatória a indicação do dia e do mês,
né? Além, lógico, do ano. Quando o produto tem um prazo de validade com duração superior a 3 meses, então só faz necessário do mês e do ano. No entanto, né, a gente pode ver que o prazo de validade desses produtos está acima de 3 meses, mas a indicação desse prazo é bem completa, né, contendo tanto dia, mês e ano. A gente pode ver também nessa marca daqui. E também a embalagem deve fornecer informações sobre o uso, né, quando for necessário. Vamos avaliar aqui essa lata se tem alguma informação sobre o uso. Ela apresenta aqui uma receita, né, mas que não é obrigatório. Tem aqui algumas indicações de armazenamento. Após aberto, retire o produto da lata e guarde sobre refrigeração por no máximo 3 dias. Essa daqui, vamos ver. Tem aqui a indicação do local. Tem outras informações aqui de peso, que depois eu entro em assunto, eu entro em detalhe. Aqui fala, né, que é metade, então indicando aqui que os pêssegos foram partidos né, na metade. Então aqui fala também, né, após aberto, retirar da embalagem, colocar em recipiente com tampa e conservar em geladeira por no máximo 3 dias. Outra informação importante que está aqui são essas informações referentes ao peso. Aqui a gente tem o peso líquido e o peso drenado, que corresponde à fruta sem o xarope. Então, hoje a gente vai também, né, verificar se esse peso drenado, informado no rótulo, condiz, né, com a realidade. Então, nessa marca também a gente tem o peso líquido e o peso drenado. Então, eu espero que vocês fiquem atentos e consigam identificar esses itens que são importantes no rótulo de um alimento industrializado, no caso aqui das compotas. Dando continuidade à avaliação de compotas, agora as 2 compotas de pêssego, elas serão avaliadas quanto ao peso bruto, ao peso líquido e ao peso drenado. Então, para verificar qual é o peso bruto, que é aquele correspondente à lata, mais o xarope, mais o pêssego, então basta, né, medir, pesar numa balança. Então, o peso bruto foi equivalente a 985 e eu destaco que o peso bruto, então, ele é referente tanto à embalagem, que é a lata, ao pêssego, que é a parte comestível, né, e a cauda. Então, a marca Amo também apresentou o mesmo peso bruto. Agora, para verificar, né, o peso líquido e o peso drenado, a gente vai ter que abrir ambas as latas. Para verificar o peso líquido, então nós já vamos realizar a tara na balança correspondente, né, ao becker, ao qual a gente vai utilizar para coletar tanto o xarope quanto o pêssego. Mas também antes, né, de efetuar essa medida, a gente vai mensurar a distância entre, né, o espaço vazio na lata. Então, a distância entre o xarope e a tampa. Então, agora nós vamos abrir as latas com muito cuidado para não acontecer nenhum acidente. E nós vamos verificar a distância ali do espaço vazio entre a cauda e a extremidade superior da lata, né, que é a tampa. Vamos verificar essa distância, que pode ser, né, até que dê menos de 1 centímetro, que seja questão de milímetros. Eu destaco que a lata ela já foi higienizada. Ela foi limpa, lavada com água e sabão e higienizada e sanitizada com solução de álcool a 70%. Então, vamos mensurar o espaço. Acho que 0,1.
Eu não consigo enxergar. 0,1. 0,1? Então, 0,1, a lata ela está bem cheia, né? Então, essa primeira marca, a gente encontrou um espaço de uma distância, né, de 0,1. Vamos para a segunda marca. Anotem esses valores, né, para a gente ter todas as informações das duas marcas. Eu destaco também que a régua ela já foi higienizada e sanitizada, né? 0,2. Anteriormente, 0,2. Então essa tem um pouco mais de espaço vazio, né? E agora a gente vai transferir o conteúdo da lata para um becker, a fim de a gente conseguir fazer a determinação do peso líquido. A gente vai transferir cuidadosamente. Então, eu reforço que nós já fizemos, anotamos o peso da tara, equivalente, né, ao becker na balança. E vamos verificar o peso líquido de cada uma dessas marcas. Essa daqui, então, é a marca predileta e essa é a Amo. Então, o peso líquido da marca Amo foi de 880. E o peso líquido da marca predileta, 1,50 kg. Aqui nós temos o peso líquido da compota em calda desta marca e a gente pode perceber, né, um peso de 870 gramas. No rótulo da embalagem fala que o peso líquido é 850. Então, esse peso ele ainda está superior ao informado no rótulo. Agora a gente vai verificar esse peso para a outra marca de compota. Agora, nós estamos fazendo a pesagem da outra marca de compota e nós obtemos, né, um valor do peso líquido equivalente a 875. Agora nós vamos encontrar o peso drenado e para isso a gente precisa de drenar o xarope do pêssego. Dando continuidade, vamos então drenar o xarope. Todo mundo com água na boca, né? Um pêssego suculento assim. E a gente vai aguardar aproximadamente 2 minutos para que o xarope ele escoe por completo. Então, referente à compota dessa primeira marca. Depois nós vamos aguardar um pouquinho e vamos fazer então a leitura do peso do xarope para a gente, ou do pêssego, para a gente obter o valor do peso drenado. Agora então vamos verificar o peso drenado do pêssego dessa marca aqui, se vocês estão acompanhando pela filmagem. Esse peso ele não vai ser exatamente, né,
ele é um peso superestimado, uma vez que ainda tem um pouquinho da calda presente ali. A fruta ela não está completamente seca, então nós achamos o peso de 495 gramas. A lata informa que tem 450. Então essa marca, né, apresenta inclusive um peso drenado acima do indicado na embalagem. Vamos passar agora para a outra marca. Então a gente vai fazer a tara aqui e essa outra marca nós achamos um peso de 415. Olha só, pessoal, a lata informa que o peso drenado é 450. Esse peso aqui ele ainda está superestimado porque o pêssego que a gente está, né, verificando, ele não está completamente seco, ele ainda tem um pouco da calda, né, usada para fazer a sua conservação. Então, eu posso garantir que eu nem a Marisa comemos nenhum pêssego nesse período e realmente ele apresentou uma diferença de peso quando comparado ao que deveria apresentar. Então, demonstrando uma não conformidade. Então, de posse dos resultados, né, do peso, agora nós vamos fazer a leitura do pH, iniciando pela calda da marca Predileta. Então, a calda da marca Predileta, ela apresenta um pH, a gente está aguardando o pH estabilizar, mas a gente já pode conferir aqui que esse pH está abaixo de 4,5, então que forneceria então um meio impróprio, um meio que não é adequado para o crescimento, né, de Clostridium botulinum, que é um dos micro-organismos patogênicos e o indicador de severidade, um dos indicadores que a indústria de alimento utiliza. Então o pH informado foi de 3,97. Vamos fazer a leitura para a segunda marca. Continuando com a leitura, agora da marca Amo, o pH da calda dessa marca, o pH da calda utilizada, então está abaixo daquele pH obtido, né, na marca anterior. Então, só fazendo uma correção, o pH encontrado na marca anterior foi de 3,67. Parece que eu li 3,97. Nesse daqui, pega essa subindo um pouco. Então ainda estamos aguardando. E é importante mencionar que no rótulo, na lista de ingredientes, não há menção de nenhum acidulante, de nenhum aditivo. Então aqui nós temos o pH de 3,35. Então esse meio ácido ele seria proveniente, né, a partir de ácidos orgânicos que porventura tenham sido extraídos da fruta para a calda. Agora nós vamos fazer a determinação de sólidos solúveis totais das duas caldas, né, em refratômetro. Então o refratômetro ele já está zerado. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha só, a divisão entre a luz e a sombra passa pelo vértice ali daquele X e é correspondente na escala ao ponto zero. Isso demonstra que o equipamento, o refratômetro, está zerado. Então agora a gente vai levantar, abrir a tampa do refratômetro, que tinha água destilada, que foi a nossa referência para zerar o equipamento. Vamos secar com delicadeza o espelho, que não pode sofrer nenhum arranhão para não danificar o equipamento. E na sequência a gente vai pingar então
uma alíquota da amostra da calda da marca Amo. Então nós estamos fazendo a leitura da marca Amo. Fechando o refratômetro. Agora a Marisa vai ajustar a interface da luz. Ele vai verificar. Vamos mostrar para vocês. Olha, a interface da luz está ali e 20, correspondente a 20 graus Brix. Então, essa primeira cauda é uma cauda que contém sólidos solúveis totais equivalente a 20 graus Brix. Vamos verificar o valor em grau Brix dos sólidos solúveis totais da cauda da marca predileta. E na sequência, eu já gostaria que vocês comparassem os valores encontrados aqui na aula prática e pesquisassem na literatura se nós temos na legislação brasileira valores estabelecidos tanto para o pH, quanto o pH da cauda, quanto os sólidos solúveis totais, e também a partir desses valores a gente vai realizar uma discussão sobre a necessidade do produto ser pasteurizado ou sofrer um processo de esterilização comercial. Então, segundo a leitura, está ali certinho, e equivalente a 19. Então, o valor de sólidos solúveis totais é próximo um do outro, embora possivelmente essa marca predileta ela apresente, né, um teor de açúcar inferior quando comparado ao teor de açúcar presente na calda da marca Amo. Mas é importante a gente ressaltar que os sólidos solúveis totais se referem a todos os componentes que estão solubilizados ali na calda. A gente sabe, né, a partir da composição da calda, que o ingrediente majoritário ali é o açúcar. Então a gente pode fazer essa inferência de que o teor de açúcar na calda com 19 graus Brix está ligeiramente inferior ao teor de açúcar encontrado na calda com 20 graus Brix. Em papel, vocês podem acompanhar então o resultado, né, das avaliações e das determinações que realizamos nessa aula prática de monitoramento, né, e avaliação de duas compotas comerciais de pêssego, de duas marcas distintas. Então anotem, né, dê um print dessa tela para que vocês possam avaliar esses resultados com a literatura.